Seja bem-vindo a mais uma aula de revisão de ecologia. Agora vamos tratar dos biomas mundiais. Vem comigo e vamos ver as características de cada um desses biomas. Bora lá revisar esse conteúdo. Então começamos com o primeiro bioma mundial, que é a tundra. Antes de começar essa revisão, a gente deve lembrar que os biomas eles são distribuídos de acordo com as características de pluviosidade e temperatura média anual, porque estamos trabalhando com biomas. Então a tundra é um bioma que está na região do nosso hemisfério norte e ele é caracterizado, então, primeiro, por ter um solo aqui, ó, um solo permanentemente congelado, o que caracteriza o termo chamado permafrost. Uma característica importante daqui é que por este solo estar permanentemente congelado, ele leva ao que a gente chama de seca fisiológica. Por quê? Existe água na região, nesse bioma? Sim, mas ela não está disponível. Então, isso é a seca fisiológica. Bom, uma característica que leva, essa seca fisiológica leva, então, é para a fauna e para a flora, que tem a característica de ser pouco desenvolvida, tá? Com temperaturas extremamente baixas na maior parte do ano. O próximo tipo de bioma é o bioma conhecido como taiga, ao sul da tundra, também é chamado de, olha lá, também é chamado de floresta de coníferas, porque apresenta um grande número de gimnospermas. E essas plantas, elas são extremamente adaptadas ao frio. As características delas, uma das principais características delas aqui, é essa característica das folhas aciculadas, folhas estreitas, que diminui a área de transpiração, né, diminuindo o número de estômatos também. Tá? Essa é uma das características, cortiça espessa, raiz profunda, enfim. Já o próximo bioma é o bioma conhecido como, olha lá, a chamada floresta temperada. A principal característica da floresta temperada é ter as 4 estações do ano bem definidas. E ela tem uma estratégia para o período do frio, que são as plantas caducifólias, ou seja, são plantas que perdem as folhas. Em período do ano definido, certo? Próximo tipo de bioma aqui, a chamada floresta tropical com alta pluviosidade e temperaturas elevadas. Então não tem que ter uma estratégia de economia de água aqui. Logo, é uma vegetação muito densa, heterogênea, formada por diferentes estratos e diferentes tipos de plantas de alta biodiversidade, mas a floresta tropical apresenta nas suas plantas serem perennifólias, ou seja, elas não perdem as folhas em período definido e são latifoliadas. Folhas latifoliadas são folhas largas, de alta superfície de contato. Agora, o próximo bioma são os pampas. Pampas esses que são grandes formações vegetais, certo? Com predomínio de plantas como gramíneas e plantas de pequeno porte, que são as herbáceas. E ainda por cima, pequenos arbustos, que são esparsos nessa vegetação, nesse bioma. As savanas são regiões que passam por longos períodos de seca e períodos curtos de chuva. Então, são grandes formações abertas que a gente chama. Essas vegetações abertas são formadas, então, por grandes áreas de gramíneas e árvores esparsas. Os biomas africanos, por exemplo, são os mais conhecidos. E aí tem uma relação, então, de animais de grande porte, como leões, girafas, elefantes, zebras, crocodilos e outros animais. O último bioma a ser revisado são os chamados desertos, tá? Desertos que são regiões
quentes, como o deserto do Saara, ou frias, como o deserto do Atacama. A principal característica é uma precipitação muito baixa anual, mas elas têm uma característica de adaptação ao chamado xeromorfismo, pela falta de água. Então aqui os caules podem formar, por exemplo, cladódios, as folhas podem formar espinhos. Então, uma série de adaptações à escassez de água aqui, certo? Então, essa, na verdade, foi a nossa revisão sobre os biomas mundiais.